Um salve para você que acompanha o nosso canal. É sempre bom a gente poder trocar ideia, é sempre bom a gente poder filosofar, né? E mais ainda, poder filosofar dentro dessa perspectiva de um intercâmbio, onde eu estou aqui do lado de cá e você está aí do lado de lá. Além disso, nós temos aqui um espaço da nossa comunidade, dos comentários. Então, é muito edificante, de fato é muito especial poder fazer o canal do Professor Krause. Esse papo que nós vamos bater agora é um papo a respeito de um tema que nós já abordamos no canal. Você pode conferir no nosso canal já um papo onde a gente reflete sobre o que é niilismo, tá? Mas esse papo aqui, especificamente, é sobre as vantagens de ser niilista. Então, fica ligado, presta bastante atenção. Até o final do vídeo você vai sacar quais são as vantagens e ainda vou colocar no final do vídeo, no finalzinho, uma citação niilista para inspirar você, caso você ache interessante a proposta dessa filosofia niilista. Solta a vinheta. You know that this right here forever. Now allow me to reintroduce myself, they call me... Indo direto ao ponto, eu posso afirmar com certa convicção que o niilismo acabou ganhando popularidade, principalmente entre os jovens, aqueles que curtem filosofia, por causa do trabalho do pensador alemão genial chamado Friedrich Nietzsche. Inclusive tem papo aqui no nosso canal sobre Nietzsche também, certo? Mas o niilismo, ele não está necessariamente restrito ao ambiente, digamos assim, da filosofia nietzschiana. O niilismo é anterior a Nietzsche, como nós já falamos aqui no canal, e etimologicamente a palavra niilismo vem do latim nihil, que significa nada. A primeira vez que o niilismo foi apresentado para o mundo foi através do trabalho do grande escritor Ivan Turgenev. Dá uma sacada aí na tela. Na obra literária de Turgenev, Pais e Filhos, nós temos um personagem que afirma o seguinte, abre aspas, um niilista é um homem que não se curva ante qualquer autoridade, nem aceita nenhum princípio sem exame, qualquer que seja o respeito que esse princípio envolva. Então, de Turgenev, passando por uma série de outros pensadores até chegarem em Nietzsche, a gente percebe que o niilismo ele se trata de uma posição altamente cética diante das coisas que acontecem na nossa vida em sociedade. Então, uma vantagem que eu consigo ver, né, dentro dessa perspectiva niilista é justamente esse apreço pela postura cética, de duvidar, de questionar, de indagar e de não aceitar as coisas como são apresentadas. O niilista é aquele que rejeita as ditas verdades absolutas ou aquelas verdades que são consideradas universais. Então, essa é uma vantagem significativa na minha humilde opinião. Seguindo nessa mesma perspectiva, eu também percebo que outra grande vantagem de ser niilista é justamente abusar da criticidade. É ter aquela consciência crítica afiada, né, pronta para disparar uma série de interrogações sobre o que quer que seja. Diferentemente da postura passiva que aqueles que estão no senso comum, imersos no senso comum, adotam, quem é niilista abusa de fato, né, radicalmente dessa metralhadora de interrogações que todos nós somos capazes de utilizar. Um outro pilar muito importante do niilismo, no geral, que eu considero aí uma vantagem, é justamente a rejeição de uma ideia de sentido para a própria vida, para a própria existência. O niilista, ele compreende que a nossa experiência é uma experiência desprovida de sentido. Aí você deve estar pensando, caramba, será que admitir que a existência não tem sentido, que viver não faz sentido, é uma vantagem? Entenda, fazendo uma reflexão, você é capaz de perceber, você é capaz de enxergar que existem certas imposições sociais de sentido para a existência, para a vida humana. Mas
essas imposições seriam necessariamente a verdade? Seriam necessariamente aquilo que a gente precisa para ter uma vida de fato plena? Ou reconhecer que a existência é desprovida de sentido não poderia ser encarado como algo libertador? Fica aí a provocação, né? De repente, abraçar essa ausência de sentido, que pensadores como Albert Camus vão chamar de absurdo, de repente abraçar esse absurdo pode ser algo de fato extremamente libertador e pode desencadear uma perspectiva de vida muito mais intensa, muito mais ampla, né? Muito mais aberta para inúmeras possibilidades que se apresentam diante de si. Estudando e analisando as aplicações ou as aparições do niilismo nos escritos de filósofos como Schopenhauer, por exemplo, você percebe que existem várias vertentes do niilismo, né? Niilismo passivo, niilismo ativo, como nós falamos, inclusive, no nosso vídeo já mencionado no começo, né, que nós temos aqui no nosso catálogo. Mas nós estamos falando de uma perspectiva mais geral do niilismo. Evidentemente, o niilismo ele pode abrir um precedente sim para o pessimismo, mas isso não é um caminho obrigatório, né? Se você entende a proposta do niilismo, da filosofia niilista, e você compreende que vale a pena valorizar o ceticismo, vale a pena investir numa postura crítica diante da realidade, vale a pena encarar a vida como uma pluralidade, como uma diversidade de possibilidades, aí você está tendo uma imersão, digamos assim, no niilismo que passa muito longe do pessimismo, que passa muito longe, por exemplo, da abordagem desenvolvida por Arthur Schopenhauer. Eu tinha dito que no finalzinho do vídeo traria uma citação, né, para instigar essa perspectiva niilista. Mas aí eu vou trazer duas, certo? A primeira, que aparece na tela, é do pensador Jean-François Lyotard, que diz o seguinte, abre aspas para ele: intensifique, piore, acelere a decadência, adote a perspectiva do niilismo ativo, ultrapasse o mero reconhecimento, seja depressivo ou admirável, da destruição de todos os valores. E na sequência, vamos abrir aspas para Viktor Frankl, que diz o seguinte: todo niilismo se caracteriza pelo ceticismo em relação ao sentido. Ceticismo esse acompanhado de um relativismo quanto aos valores. A interpretação que foi dada aqui para o movimento niilista foi uma interpretação, digamos assim, um tanto quanto libertadora, sabe? De exercício da autonomia, de não aceitação daquilo que é posto como valor, daquilo que é posto como sentido, daquilo que é posto como verdade, tá? Uma perspectiva que é muito parecida com a que é apresentada por Nietzsche de uma forma geral. E fica aí para você não necessariamente aceitar isso que foi apresentado pelo professor Krauss. Na verdade, nós podemos desenvolver aqui boas reflexões e boas críticas a essa postura niilista também. Por que não? Então eu conto com você nos comentários para dizer qual a sua impressão, o que é que você acha do niilismo, o que é que você conhece do niilismo, se vale de fato a pena entrar nessa ou não. A gente está aqui livre para poder construir, né, esse papo, para poder dar continuidade a esse papo, porque o vídeo ele se encerra, mas a resenha filosófica ela continua. E eu quero motivar você a compartilhar esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, sabe? A compartilhar esse conteúdo com aquele amigo ou amiga sua que viaja na filosofia, que gosta do Nietzsche, sabe? Que gosta do Turgenev, que gosta do Schopenhauer, que acha massa essa visão aí niilista. Compartilha. E também, caso você não seja inscrito, aproveita para se inscrever, ativa as notificações, aquilo que é de praxe, tá ligado? E deixa a tua curtida, caso você tenha, de fato, gostado desse nosso papo aqui sobre niilismo. Um grande abraço para você e até a próxima.